Fazendo as malas na casa da sogra antes do divórcio, ela encontrou um segredo chocante na cômoda. Lilian estava em pé, paralisada diante da cômoda antiga de Dona Vilma. O cheiro de mofo e madeira polida misturava-se ao perfume de lavanda que ainda insistia em permanecer na casa. Enquanto dobrava suas roupas, seu coração batia forte. A traição de Maurício a deixara em frangalhos, e agora, com a amante grávida, sua vida desmoronava naquilo que ela costumava chamar de lar. Mas algo a puxava para aquela cômoda, um objeto tão familiar que parecia esconder segredos valiosos. Com dedos trêmulos, ela abriu as gavetas. Cada movimento era uma luta. Dentro de uma delas, encontrou uma pilha de cartas envelhecidas. O papel, amarelo pelo tempo, fez seu estômago revirar. As palavras, escritas com uma caligrafia elegante, eram sobre um filho que Dona Vilma tinha abandonado anos atrás. O nó na garganta de Lilian crescia, e a cada frase lida, a realidade em que havia vivido se tornava mais. Aquilo era um tapa na cara, uma realidade cruel que desmontava tudo o que ela acreditava sobre seu casamento. As lágrimas brotaram, mas não eram apenas de tristeza, eram também de raiva e incredulidade. Como ele pôde? Como pôde viver uma vida de mentiras, arrastando-a para um abismo emocional? Enquanto preparava suas coisas, uma determinação acendeu-se dentro dela. Saindo apressada da casa, decidiu buscar abrigo com a amiga Bernadette. A vida estava prestes a mudar, e ela precisava de apoio. Lilian, com a ajuda de Dennis, um advogado persuasivo e carismático, começou a traçar um plano. Ele a fez acreditar que era possível lutar pela herança e pela divisão de bens. Era como se uma nova chama tivesse sido acesa em seu peito, algo que há muito não sentia. No dia do julgamento, o clima estava denso. Lilian sentia a tensão pulsando na sala. Já havia enfrentado tantas humilhações, mas a verdade que Delgado fora ousar falsificar um contrato pré-nupcial a deu forças. Ela se levantou. O gato percorreu a sala quando o irmão de Maurício, Alexandre, começou a se enredar em suas próprias mentiras. Estava mais ligado ao submundo do que ela poderia imaginar, e a pressão aumentava a cada revelação. A vida de Lilian virou um turbilhão quando Dona Vilma faleceu de forma repentina. O inesperado abalou toda a estrutura que ela pensava conhecer. A herança deixada não era só um presente, era uma nova esfera de conflitos. A dor transformava-se em esperança e, à medida que se envolvia mais com Denis, o advogado, uma nova vida começava a se desenhar. Mas havia algo sombrio pairando. A sombra da verdadeira relação entre Alexandre e Bernadette a ameaçava. Os segredos, agora à superfície, criavam um tecido ainda mais espesso de complicações. A questão permanecia no ar. Até onde Lilian iria para desvendar a verdade e, finalmente, encontrar sua paz? Cada passo parecia conspirar contra ela, e a esperança, por mais brilhante que fosse, ainda trazia consigo o peso da dúvida. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava pesado, como uma tempestade prestes a desabar. Lilian sentia um aperto no peito, enquanto as últimas palavras do julgamento ecoavam em sua mente. O rosto de Dennis, seu advogado, estava tenso, mas ele parecia confiante. Ela só queria que toda aquela situação se resolvesse. Mas a verdade é que nada na vida dela parecia fácil. E mesmo com os segredos revelados, a batalha apenas começava. De repente, antes que ela pudesse respirar,
A porta do tribunal se abriu com um estrondo. Todos viraram a cabeça, atordoados. Era Bernadette, com o olhar desesperado e lábios trêmulos. Ela parecia um fantasma, pálida e com o cabelo desgrenhado. Lilian franziu o senho. O que estava acontecendo? A amiga se aprumou, parecendo lutar contra as lágrimas. Bernie, o quê? Lilian começou, mas a amiga interrompeu, trazendo a mão à frente, como um pedido silencioso para que a deixassem falar. Lilian, eu preciso que você me escute. A voz dela tremeu, e a sala parecia ter congelado. Não é o que você pensa. O que está acontecendo com a herança? A verdade é muito mais complicada. Os murmúrios da plateia aumentaram, mas Lilian não conseguia desviar o olhar da amiga. A verdade? De verdade? Você está dizendo que tem algo mais? Sim, é sobre a dona Vilma. E Maurício, Bernadette respirou fundo como se aquele simples ato fosse uma batalha. Ela não faleceu por acaso. Era um plano, algo que já estava armado. O que eu vou te contar pode mudar tudo, Lilian. As palavras de Bernadette eram um turbilhão. O que ela estava dizendo? Um plano. O que significava? Lilian sentiu a cabeça girar. Cada sílaba soava como um eco dentro dela. Era o maior segredo, a revelação que poderia desmoronar tudo de novo. Maurício não é quem você pensa. Ele não é só um marido infiel. Ele está envolvido em coisas muito mais escuras. Ele e sua mãe estavam manipulando tudo. Manipulando como? A voz de Lilian falhou. O medo a apertava e a raiva começava a ferver. O que você está dizendo, Bernie? Eu soube de um acordo. Algo que envolve a herança. Dona Vilma sabia que você descobriria sobre a fraude e decidiu agir antes que fosse tarde demais. A amiga estava praticamente desesperada e seus olhos estavam arregalados de pavor. Antes que Lilian pudesse processar aquilo, um celular tocou de forma estridente. Um dos jurados ligou para alguém e começou a cochichar. O olhar do homem se direcionou para a mesa de Maurício. Ele estava mais pálido que nunca. E foi aí, no meio desse caos, que tudo desmoronou. Uma série de polícias entrou no tribunal, com uniformes azuis que reluziam sob as luzes. Nós estamos aqui para prender Maurício Delgado. O oficial gritou, fazendo todos na sala se agacharem em estado de choque. Ele é o principal suspeito pelo desaparecimento do filho de Dona Vilma. Um grito se espalhou pela sala e o coração de Lilian despencou. O que estava acontecendo? Um filho desaparecido? Como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés, Lilian não sabia mais em quem confiar. A revelação do filho, o que isso significava? Maurício tinha uma ligação que ela nunca soube? A confusão estava completa. Havia mais segredos, mais traições do que ela poderia imaginar. A cena diante dela era um emaranhado de pessoas. A sala enchia-se de perguntas e murmúrios, e o olhar de Dennis parecia mais distante que nunca. Bernadette, o que exatamente você sabe? Lilian sussurrou, seu coração acelerando. Ela precisava entender, precisava saber até onde aquele jogo de mentiras realmente ia. A resposta poderia mudar tudo, e ela estava disposta a descobrir. O silêncio na sala se tornou quase opressivo e Lilian tentava processar o que acabara de ouvir. O jeito que Bernadette falava era como uma tempestade prestes a estourar. Um plano? Que plano? A voz de Lilian tremia. Sua mente girava.
O olhar dos espectadores penetrava como facas e ela precisava de respostas. Nos explique, Bernie. A amiga respirou fundo, mas a tensão era palpável. É complexa. Mais do que você imagina. Dona Vilma e Maurício planejaram isso tudo. Eles não eram apenas mãe e filho, eram cúmplices. Aquela herança a ver com o desaparecimento. Aquelas palavras pareciam ecoar por toda a sala. Lilian mal conseguia respirar. Um plano envolvendo a morte da sogra. A plateia murmurejava, chocado. Maurício, aquele homem que ela amara e que ainda estava a poucos passos dela, poderia ser capaz de algo tão sombrio? Buracos negros de desconfiança começaram a se abrir. Mas como você sabe disso? Por que não me contou antes? A voz de Lilian se elevou, a dor a fazendo perder o controle. Eu estava com medo. As coisas estavam tão complicadas entre você e ele, e então eu descobri essas mensagens no celular dela. E a cada dia que passava, mais eu via que não era só uma questão de herança, mas um jogo que eles estavam jogando. Os olhos de Bernadette estavam arregalados, e Lilian percebeu que a amiga também estava apavorada. De repente, um grito rasgou o ar. Chega! Isso é uma perda de tempo! A voz de Maurício ecoou como um trovão entre os murmúrios da multidão. Ele parecia um espectro, a raiva e a preocupação em seu rosto. Você não tem provas. Isso é um delírio. O olhar dela e de Maurício se cruzou. Um abismo de sentimentos mistos. O homem que ela amara estava mostrando seu verdadeiro lado. A tensão aumentava, as pessoas se aglomeravam, ansiosas pelo desfecho daquela trama. Então, antes que Lilian pudesse protestar, um novo oficial fez uma entrada dramática. Além da prisão de Maurício, temos outro mandado. Ele está lido contra a mesa. É um pedido de busca e apreensão. Precisamos revistar a casa de Dona Vilma imediatamente. Lilian sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia estar escondido? O que mais estava à espreita nas sombras daquela família? Antes que ela pudesse articular seus pensamentos, um advogado diferente se aproximou de Maurício. E suas palavras cortaram o clima tenso como uma faca. Você sabe que não pode esconder a verdade por muito tempo. As mensagens, elas são suas. E nós temos indícios do seu envolvimento. O rosto de Maurício empalideceu. A expressão de descrença tomou conta. E ele balançou a cabeça. Não pode ser. São só boatos. Vocês estão todos errados. A voz dele falhava e a plateia começou a se agitar, murmurando e trocando olhares. Enquanto isso, Bernadette se virou para Lilian, sua voz baixa e urgente. Lilian, não é só isso. O fio dessa meada vai muito mais longe. O filho que Dona Vilma perdeu não era só um caso qualquer. Você e Maurício estão mais ligados a isso do que pensam. O chão parecia ruir sob os pés de Lilian. A relação dela com Maurício havia sido construída sobre mentiras? A ideia de que havia uma conexão mais profunda entre os dois, mais trágica do que ela poderia imaginar, a fez tremer. O que você está insinuando? Bernadette hesitou. A voz dela era tensa, como se cada palavra fosse uma balança que poderia desmoronar a qualquer momento. As mensagens que vi falavam sobre um acordo envolvendo você. O que aconteceu com aquele menino estava diretamente ligado a eles. E talvez você é a chave. Há algo que você não sabe, Lilian.
Quero que você procure a verdade, antes que seja tarde demais. O suspense pairava no ar e o pânico se instalava. Lilian sentia o coração pulsar com intensidade, cada batida ecoando na sala. O que ela não sabia? Que verdade terrível estava aguardando para ser revelada? O tribunal se tornava um labirinto de medos e incertezas, envolvendo todos em sua teia de enganos. E em meio ao caos, aquela palavra sussurrada por Bernadette pulsava em sua mente. Você é a chave. O que isso significava? Que pacto sombrio poderia estar à sua espera? O murmúrio da plateia se intensificava. As expressões de choque e horror se misturavam com a angustiante verdade de que as revelações ainda estavam apenas começando. E no fundo Lilian sabia que ela precisaria desvendar esse mistério para não apenas encontrar a verdade, mas também para salvar a si mesma. O silêncio na sala se tornou quase opressivo e Lilian tentava processar o que acabara de ouvir. Ao abercer que Bernadette falava era como uma tempestade prestes a estourar. Um plano? Que plano? A voz de Lilian tremia, sua mente girava. O olhar dos espectadores penetrava como facas e ela precisava de respostas. Nos explique, Bernie. A amiga respirou fundo, mas a tensão era palpável. É complexa, mais do que você imagina. Dona Vilma e Maurício planejaram isso tudo. Eles não eram apenas mãe e filho, eram cúmplices. Aquela herança tinha algo a ver com o desaparecimento. As palavras dela pareciam ecoar por toda a sala. Lilian mal conseguia respirar. Um plano envolvendo a morte da sogra. A plateia murmurejava, chocada. Maurício, aquele homem que ela amara e que ainda estava a poucos passos dela, poderia ser capaz de algo tão sombrio? Buracos de desconfiança começaram a se abrir. Mas como você sabe disso? Por que não me contou antes? A voz de Lilian se elevou, a dor a fazendo perder o controle. Eu estava com medo. As coisas estavam tão complicadas entre você e ele. E então, eu descobri essas mensagens no celular dela. E a cada dia que passava, mais eu via que não era só uma questão de herança, mas um jogo que eles estavam jogando. Os olhos de Bernadette estavam arregalados, e Lilian percebeu que a amiga também estava apavorada. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. Uma cadeira virou, e todo mundo se virou para ver um velho homem surgindo da porta. Ele estava ofegante, a expressão de desespero em seu rosto. "Espere!" gritou ele, fazendo todos aquietarem. Lilian franziu o senho. "Quem é você?" "Eu sou o pai de Maurício." O homem parecia se esforçar para falar. "E tenho algo a dizer que pode mudar tudo." Um sussurro percorreu a sala. O pai de Maurício? Onde ele estava esse tempo todo? "O que você quer dizer?" perguntou Lilian, a ansiedade fervendo dentro dela. "Dona Vilma não é o que você pensa, eu sei do que ela foi capaz. Era uma mulher fria, calculista. O filho que ela perdeu, eu soube que ela forjou aquele abandono. O menino está vivo, e ela nunca quis que você soubesse." As palavras dele atingiram Lilian como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? A sala estava em choque, cada um tentando entender o que significava aquilo. "Uou! Como assim forjou?" ela perguntou, a voz falhando. O filho dela não tinha desaparecido. Ela o entregou para o submundo, para redes de tráfico. E o próprio Maurício. Ele fez parte disso. Ele e a mãe estavam em conluio. Uma pressão insuportável tomou conta do ambiente e os espectadores começaram a murmurar, olhos arregalados. A ideia de que Maurício, seu marido que a tinha traído, pudesse ser cúmplice em um crime tão horrível, a deixou sem palavras. A sala estava em estado de histeria e raiva. "O que você quer com isso?"
gritou Maurício, a voz tremendo de pavor. A expressão de terror e incredulidade em seu rosto encheu Lilian de um misto de medo e raiva. O que mais ele tinha escondido? Quero que você enfrente a verdade. O que estamos fazendo aqui é só a ponta do iceberg. A herança é apenas um detalhe. O pai de Maurício parecia prestes a desmaiar. Eu fiz o que pude para tirá-lo desse mundo, mas Dona Vilma não me deixou. Eles ainda estão envolvidos e podem te prejudicar, Lilian. A sala mergulhou em confusão. A revelação do pai de Maurício rendeu uma nova camada ao jogo de mentiras. O que mais havia se escondido sob aquelas camadas? Lilian sentiu um nó na garganta. A verdade estava mais distante do que nunca. Que pacto sombrio poderia estar à sua espera? E em meio a tudo isso, quem realmente eram aquelas pessoas em quem ela havia confiado? Enquanto ela tentava se firmar na realidade que a envolvia, uma ideia começou a brotar. Ela precisava saber mais. Não poderia deixar que o medo a dominasse. Com um sentimento de urgência, virou-se para Bernadette. Precisamos investigar. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu ao filho de Dona Vilma e onde isso vai nos levar. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o pai de Maurício desabou no chão, a pressão o derrotando. O tumulto se intensificou. As pessoas começaram a gritar e o caos tomou conta novamente. Tudo estava desmoronando ao redor de Lilian e dentro dela um novo desespero começava a crescer. Que verdades ainda estavam escondidas? E quem seriam os verdadeiros inimigos nessa história? O silêncio na sala se tornou quase opressivo e Lilian tentava processar o que acabara de ouvir. O jeito que Bernadette falava era como uma tempestade prestes a estourar. Um plano? Que plano? A voz de Lilian tremia. Sua mente girava. O olhar dos espectadores penetrava como facas e ela precisava de respostas. Nos explique, Bernie. A amiga respirou fundo, mas a tensão era palpável. É complexa, mais do que você imagina. Dona Vilma e Maurício planejaram isso tudo. Eles não eram apenas mãe e filho, eram cúmplices. Aquela herança tinha algo a ver com o desaparecimento. As palavras dela pareciam ecoar por toda a sala. Lilian mal conseguia respirar. Um plano envolvendo a morte da sogra. A plateia murmurejava, chocada. Maurício, aquele homem que ela amara e que ainda estava a poucos passos dela, poderia ser capaz de algo tão sombrio? Buracos de desconfiança começaram a se abrir. Mas como você sabe disso? Por que não me contou antes? A voz de Lilian se elevou, a dor a fazendo perder o controle. Eu estava com medo. As coisas estavam tão complicadas entre você e ele. E então, eu descobri essas mensagens no celular dela. E a cada dia que passava, mais eu via que não era só uma questão de herança, mas um jogo que eles estavam jogando. Os olhos de Bernadette estavam arregalados, e Lilian percebeu que a amiga também estava apavorada. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. Uma cadeira virou e todo mundo se virou para ver um velho homem surgindo da porta. Ele estava ofegante, a expressão de desespero em seu rosto. "Espere", gritou ele, fazendo todos aquietarem. Lilian franziu o senho. "Quem é você?" "E ela nunca quis que você soubesse." As palavras dele atingiram Lilian como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? A sala estava em choque, cada um tentando entender o que significava aquilo. "Como assim forjou?" ela perguntou, a voz falhando. O filho dela não tinha desaparecido. Ela o entregou para o submundo, para redes de tráfico. E o próprio Maurício, ele fez parte disso. Ele e a mãe estavam em conluio. Uma pressão insuportável tomou conta do ambiente.
e os espectadores começaram a murmurar, olhos arregalados. A ideia de que Maurício, seu marido que a tinha traído, pudesse ser cúmplice em um crime tão horrível, a deixou sem palavras. A sala estava em estado de histeria e raiva. "O que você quer com isso?" gritou Maurício, a voz tremendo de pavor. A expressão de terror e incredulidade em seu rosto encheu Lilian de um misto de medo e raiva. O que mais ele tinha escondido? "Quero que você enfrente a verdade. O que estamos fazendo aqui é só a ponta do iceberg. A herança é apenas um detalhe." O pai de Maurício parecia prestes a desmaiar. "Eu fiz o que pude para tirá-lo desse mundo. Mas Dona Vilma não me deixou. Eles ainda estão envolvidos e podem te prejudicar, Lilian." A sala mergulhou em confusão. A revelação do pai de Maurício rendeu uma nova camada ao jogo de mentiras. O que mais havia se escondido sob aquelas camadas? Lilian sentiu um nó na garganta. A verdade estava mais distante do que nunca. Que pacto sombrio poderia estar à sua espera? E em meio a tudo isso, quem realmente eram aquelas pessoas em quem ela havia confiado? Enquanto ela tentava se firmar na realidade que a envolvia, uma ideia começou a brotar. Ela precisava saber mais. Não poderia deixar que o medo a dominasse. Com um sentimento de urgência, virou-se para Bernadette. "Precisamos investigar. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu ao filho de Dona Vilma e onde isso vai nos levar." Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o pai de Maurício desabou no chão, a pressão o derrotando. O tumulto se intensificou. As pessoas começaram a gritar, e o caos tomou conta novamente. Tudo estava desmoronando ao redor de Lilian, e dentro dela um novo desespero começava a crescer. E então a porta se abriu novamente. Um homem entrou, trajando um terno escuro e um olhar sombrio. Ele olhou diretamente para Lilian. "Você precisa saber a verdade, e não vai gostar do que ouvirá." Lilian congelou! Quem era aquele homem? O que mais poderia acontecer? Ele ainda fez um gesto para que alguém atrás dele se aproximasse. Uma mulher surgiu, com rosto familiar. Era a amante de Maurício e estava segurando uma criança nos braços. O coração de Lilian disparou. "Mãe e filho!" sussurrou, enquanto o olhar da mulher se encontrava com o dela. O que o destino tinha reservado para ela? "Maurício, você precisa explicar isso!" Uma onda de pânico tomou Lilian. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de uma forma que ela nunca imaginara. A traição estava bem diante dela, e cada respiração tornava-se um sufoco. As revelações não acabavam, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais estava por vir? A cena estava eletricamente tensa. Lilian olhou para a amante de Maurício, a mulher segurando a criança nos braços. O ar parecia pesado, como se todos na sala contivessem a respiração. "Quem é esse bebê?" A pergunta escapuliu de seus lábios, mas o eco na sala respondeu sem piedade. Um misto de curiosidade e horror. A mulher se adiantou. Seu olhar era de desespero. "Ele é? É o filho de Maurício." A revelação a atingiu com a força de um soco, e as palavras reverberaram na mente de Lilian. "Um filho? Mas como?" Ela se sentiu enjoada, a cabeça girando. O que estava acontecendo? Maurício avançou, seus olhos agora cheios de pânico. "Não, isso não pode estar acontecendo." A sala estava em caos. As pessoas murmuravam, choques no rosto. Lilian não sabia se queria gritar ou chorar.
Este é o meu filho! Exclamou a mulher. E Lilian, incapaz de processar tudo, recuou. Maurício, você sabia disso? A voz de Lilian tremia, um nó se formara em sua garganta. Ele parecia perdido, isolado em seu medo. Por que você não me disse? O que mais você escondeu de mim? A tensão era palpável. A sala borbulhava de murmúrios confusos e palavras cortantes. Esse era o segredo, Lilian. O plano de Dona Vilma sempre foi proteger o filho que ela havia perdido. Gritou o pai de Maurício, recuperando os ânimos. As emoções tomaram conta de todos. Mãe! Que mãe? Questionou um jurado, horrorizado. Você está dizendo que Dona Vilma teve um filho? Onde ele está? Ela entregou o filho para uma organização criminosa. O velho dublou, ofegante. Estava envolvido em coisas horríveis e Maurício sabia. As palavras dele pareciam chocar a sala em um silêncio profundo. Lilian ofegou. O bebê choramingava e o som era um grito silencioso, uma chamada para a verdade. Cada olhar estava fixado em Maurício, cujo rosto agora exibia um pálido horror. Como você pode ter feito isso? As acusações criavam um peso insuportável no ar, como se um tsunami de emoções estivesse prestes a desabar. A amante começou a chorar, seu desespero aumentando. Ele não tem culpa. Ele só queria fazer tudo certo. Eu prometi que protegeria nosso filho. A declaração soou como um balde de água fria em todos. Lilian olhou para a mulher, seus sentimentos de raiva e traição misturados. Aquela criatura ali na frente dela era inocente. Mas o que ela deveria fazer? Lilian deu um passo à frente. Maurício, por que ninguém me contou isso antes? Por que você me deixou viver essa mentira? A dor e a indignação transbordavam de sua voz. Ele não respondeu, o olhar perdido entre o passado e o presente. Parece que todos vivemos uma mentira, não é? O pai de Maurício atirou, com uma raiva cada vez mais evidente. Estávamos todos sob o controle de Dona Vilma. Ela era verdadeiramente por trás de tudo. Então você sabia, e mesmo assim se foi embora? Gritou Maurício, desesperado. Eles estavam se acusando, e tudo em volta parecia uma tempestade. A mulher segurou o bebê mais apertado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lilian queria se aproximar, entender, mas o medo da verdade a paralisava. O que mais ela não sabia? O que mais havia no passado sombrio daquela família? Neste momento, as portas do tribunal se abriram novamente e uma equipe de oficiais de polícia surgiu, olhando para todos com seriedade. Precisamos da atenção de todos. Temos novas evidências. O murmúrio se intensificou. As pessoas começaram a olhar em volta nervosas. Há um mandado de prisão. E precisamos encontrar a mulher que desapareceu junto com aquele bebê. Lilian travou. O que estava acontecendo? Era um novo desdobramento. Uma nova verdade que poderia mudar tudo novamente. O que mais estava oculto? O olhar dela se fixou em Maurício e na amante. E um alerta soou dentro dela. Eles vinham como uma inseparável unidade. Ou apenas como cúmplices de um jogo muito maior. Por favor, disse a mulher, as palavras quase sufocadas entre lágrimas. Nos ajudem. A verdade vai iluminar tudo. Mas antes de tudo, precisamos enfrentar Dona Vilma. Ela ainda está por aí. O céu parecia ter desmoronado. E naquela sala cheia de perguntas novas e velhas, uma única certeza ecoava na mente de Lilian. Tudo estava prestes a mudar. Mas a que custo? O clima ficou ainda mais pesado na sala, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Lilian observou a amante de Maurício, com o bebê nos braços, e o caos ao seu redor parecia expandir.
O que mais ela poderia escutar? A realidade se despedaçava a cada palavra. Mas antes que suas emoções a consumissem, o desconhecido, o homem que havia entrado há pouco, tomou a palavra. Não é só isso. Sua voz grave fez todos os olhares se voltarem para ele. Dona Vilma! Ela não morreu por acaso. A tensão na sala disparou. O murmúrio distante se transformou em gritos de confusão. Lilian sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Sua voz estava quase tremendo. O homem hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Tive uma reunião com ela antes de sua morte. Vilma me procurou e tudo o que sei é que ela estava com medo. Medo de ser descoberta. O plano que ela fez para a herança não era apenas proteger o filho perdido, mas um esquema muito maior. Ele fez uma pausa, seu olhar agora fixo na multidão inquieta. Ela estava sendo ameaçada. Alguém queria silenciá-la. Os rostos ao redor se tornaram pálidos. Lilian franziu os lábios, as palavras do homem ecoando em sua mente. Silenciar? Quem? Por quê? A urgência a fez avançar, mas a resposta que ela buscava nunca chegaria. Antes que pudesse continuar, uma figura conhecida surgiu da multidão. Era Alexandre, o irmão de Maurício, com um sorriso que revelava algo sombrio. Ah, você realmente acha que conheço algum segredo, não é? A forma como ele falou causou um arrepio nas costas de Lilian. Dona Vilma estava jogando com fogo. Era uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Cala a boca, Alexandre! Maurício gritou, agarrando o braço da amante, como se quisesse proteger seu novo filho. Nós não estamos falando sobre ela agora. Mas no fundo, a desesperada tentativa de Maurício para acalmar a situação apenas a deixava mais agitada. O que mais ele estava escondendo? Não se engane, Maurício. Meu irmão não está fazendo isso só por amor. Ele também tem suas intenções. A herança e o que ela trouxe não está claro para você, Lilian. Alexandre riu. Um riso que mais soava como uma ameaça do que uma piada. A cada palavra, um novo mistério se desvelava. Então, do fundo da sala, onde a polícia havia entrado, uma mulher se destacou. Era uma oficial de polícia. Seu olhar escaneava a sala em busca de um alvo. Onde está a criança? Ela perguntou, voz firme. Precisamos dela. As tensões cresceram. O bebê, inócuo e inocente, agora parecia se tornar o centro de um jogo de poder perigoso. Os olhares se voltaram para a amante de Maurício, que começou a chorar. Por favor, não leve meu filho. Ela apertou-a contra o peito, como se pudesse proteger o bebê de todo aquele horror. Ele é inocente. Cristina, precisamos entender o que aconteceu antes de diversas evidências sumirem. A oficial respondeu severamente. O que estava se desenrolando estava além da imaginação e totalmente fora de controle. E, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Um estrondo, como se algo houvesse sido quebrado. Todos se viraram e a cena se transformou. A porta do tribunal se abriu e um grupo de homens encapuzados invadiu a sala, gritando e atirando. Lilian congelou. O mundo ao seu redor se transformou em caos total. Os gritos se mesclavam com o barulho dos tiros e as pessoas começaram a correr em pânico. A amante de Maurício caiu, derrubando o bebê de seu colo. Lilian gritou, mas não havia tempo. Nos últimos momentos, quando tudo parecia alcançar seu clímax, a visão de um possível futuro se precipitou.
Lillian se agachou, agarrando o bebê no chão antes que ele pudesse se ferir, enquanto as balas zumbiam como um pesadelo. Agora, o que ela temia não era apenas a traição ou o passado sombrio, mas uma luta pela sobrevivência. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E em meio a tudo isso, a verdade estava se escondendo mais do que nunca. As expectativas de um final aceitável se desvaneciam à medida que o horror se aproximava. A pergunta pulsava em sua mente. Quem realmente era Dona Vilma? E qual era seu legado que de uma forma tão brutal agora se manifestava diante dela? O clima estava eletricamente tenso na sala. Lillian olhou para a amante de Maurício, a mulher segurando o bebê, e o pânico tomou conta do ambiente. O grito de uma criança ecoava enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Estava claro que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais poderia acontecer? Os homens encapuzados pareciam cada vez mais ameaçadores, e a sensação de perigo. Lillian se abaixou, segurando o bebê que caíra. O choro dele a trouxe para a realidade. O que estaria acontecendo? Ela o colocou em seus braços, o chorinho do bebê contrastando com o grito dos homens. A amante, agora desesperada, correu até ela. "Por favor, não machuque meu filho!" gritou. "Ninguém vai machucar seu filho!" Lillian respondeu, percebendo que o caos em torno delas não pararia. "Mas precisamos sair daqui!" Alexandre, o irmão de Maurício, aproximou-se com um olhar sombrio. "Vocês não têm como escapar. Estão todos em perigo por sua causa." Sua voz era fria, e ele parecia claramente desfrutar do medo se espalhando. Então, em meio à gritaria, alguém gritou do fundo da sala: "Parem! O que estão fazendo?" Era Dennis, o advogado de Lillian, que agora se posicionava como um verdadeiro escudo. Ele olhou diretamente para os homens, sua autoridade inegável. "Vocês não podem estar aqui! Isso é um tribunal!" Os encapuzados trocaram olhares, e então um deles, o mais alto, se despediu da cobertura do seu rosto. "Se alguém não nos ajudar a encontrar Dona Vilma, todos vocês vão pagar caro." A afirmação fez com que todos na sala congelassem. Não era só uma ameaça, era uma séria advertência. "Encontre ela? Mas ela não está morta?" Lillian questionou, inquieta. A revelação fez seu coração acelerar. E se Dona Vilma estivesse de fato viva? Os segredos dela poderiam colocar todos em perigo. Ela está viva! E temos algo que pode mudar tudo. Mas precisamos dela! A frieza nas palavras do encapuzado era palpável. Tudo o que Lillian acreditava estar claro começava a desmoronar. O que mais ela não sabia sobre Dona Vilma? Mas como assim? Por que você quer ela?" A amante de Maurício interrompeu, ainda segurando o bebê com força, como se ele fosse sua única âncora. A tensão nas palavras dela fez com que outro homem, de terno escuro, entrasse na discussão. "Porque Dona Vilma não é quem todos pensam que é. E se você conhece a verdade, está em grandes apuros." Sua voz grossa ressoou no tribunal, fazendo todos se sentirem expostos. Dennis se aproximou da plateia, mantendo a calma. "Desistam! Não tem permissão para estar aqui." Mas os encapuzados não pareciam dispostos a ouvir. Um deles enfiou a mão em um bolso da jaqueta e puxou o arquivo. "Olhem isso! Tudo o que Dona Vilma fez e planejou, e que está diretamente ligado a vocês." Ele lançou o arquivo no chão e os papéis se espalharam como folhas secas ao vento. Lillian olhou para os papéis, e cada um parecia abrir novas feridas. "O que é isso?" perguntou, o coração na boca. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Documentos que provam que não são apenas herdeiros.
Todos vocês têm conexões que não entendem e não poderão escapar. Ele apontou para o bebê nos braços de Lilian. Ele é parte disso tudo. Um segredo escondido que pode destruir o que resta dessa família. Um novo choque a atingiu. Como assim? O que você quer dizer com isso? A dúvida e o medo tomaram conta dela. É, acima de tudo, um sentimento de traição profunda. Uma voz familiar se ergueu atrás dela. E se eu disser que a verdadeira história vai muito além do que você imagina? Era uma voz que ela não esperava ouvir, e quando se virou, o olhar de Dona Vilma a atravessava como uma espada afiada. O choque tomou conta da sala. Ela estava ali, viva, e o legado que antes parecia esclarecido agora se tornava um labirinto ainda mais intrincado. Vocês não sabem nada, disse, com uma ousadia que desmanchava o chão sob os pés de todos. As pessoas começaram a trocar olhares, confusos. O caos agora era palpável. O que era real e o que estava enraizado em mentiras? As emoções estavam à flor da pele. O que mais estava oculto? A verdadeira natureza de Dona Vilma e sua ligação com cada um deles estava prestes a ser revelada, e nada poderia prepará-los para o que estava por vir. O clima estava eletricamente tenso na sala. Lilian olhou para a amante de Maurício, a mulher segurando o bebê, e o pânico tomou conta do ambiente. O grito de uma criança ecoava enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Estava claro que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais poderia acontecer? Os homens encapuzados pareciam cada vez mais ameaçadores e a sensação de perigo aumentava. Lilian se abaixou, segurando o bebê que caíra. O choro dele a trouxe para a realidade. O que estaria acontecendo? Ela o colocou em seus braços, o chorinho do bebê contrastando com o grito dos homens. A amante, agora desesperada, correu até ela. "Por favor, não machuque meu filho!" gritou. "Ninguém vai machucar seu filho." Lilian respondeu, percebendo que o caos em torno delas não pararia. "Mas precisamos sair daqui." Alexandre, o irmão de Maurício, aproximou-se com um olhar sombrio. "Vocês não têm como escapar. Estão todos em perigo por sua causa." Sua voz era fria, e ele parecia claramente desfrutar do medo se espalhando. Então, em meio à gritaria, alguém gritou do fundo da sala: "Parem! O que estão fazendo?" Era Dennis, o advogado de Lilian, que agora se posicionava como um verdadeiro escudo. Ele olhou diretamente para os homens, sua autoridade inegável. "Vocês não podem estar aqui. Isso é um tribunal." Os encapuzados trocaram olhares, e então um deles, o mais alto, se despediu da cobertura do seu rosto. "Se alguém não nos ajudar a encontrar Dona Vilma, todos vocês vão pagar caro." A afirmação fez com que todos na sala congelassem. Não era só uma ameaça, era uma séria advertência. "Encontre ela? Mas ela não está morta?" Lilian questionou inquieta. A revelação fez seu coração acelerar. E se Dona Vilma estivesse de fato viva? Os segredos dela poderiam colocar todos em perigo. "Ela está viva e temos algo que pode mudar tudo. Mas precisamos dela." A frieza nas palavras do encapuzado era palpável. Tudo o que Lilian acreditava estar claro começava a desmoronar. O que mais ela não sabia sobre Dona Vilma? Mas como assim?
Por que você quer ela? A amante de Maurício interrompeu, ainda segurando o bebê com força, como se ele fosse sua única tâncora. A tensão nas palavras dela fez com que outro homem de terno escuro entrasse na discussão. Porque Dona Vilma não é quem todos pensam que é. E se você conhece a verdade, está em grandes apuros. Sua voz grossa ressoou no tribunal, fazendo todos se sentirem expostos. Denis se aproximou da plateia, mantendo a calma. Desistam! Não têm permissão para estar aqui! Mas os encapuzados não pareciam dispostos a ouvir. Um deles enfiou a mão em um bolso da jaqueta e puxou um arquivo. Olhem isso! Tudo o que Dona Vilma fez e planejou, e que está diretamente ligado a vocês. Ele lançou o arquivo no chão e os papéis se espalharam como folhas secas ao vento. Lilian olhou para os papéis e cada um parecia abrir novas feridas. — O que é isso? Perguntou, o coração na boca. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. — Documentos que provam que não são apenas herdeiros. Todos vocês têm conexões que não entendem e não poderão escapar. Ele apontou para o bebê nos braços de Lilian. Ele é parte disso tudo. Um segredo escondido que pode destruir o que resta dessa família. Um novo choque a atingiu. Como assim? O que você quer dizer com isso? A dúvida e o medo tomaram conta dela. E, acima de tudo, um sentimento de traição profunda. Uma voz familiar se ergueu atrás dela. E se eu disser que a verdadeira história vai muito além do que você imagina? Era uma voz que ela não esperava ouvir. E quando se virou, o olhar de Dona Vilma a atravessava como uma espada afiada. O choque tomou conta da sala. Ela estava ali, viva, e o legado que antes parecia esclarecido, agora se tornava um labirinto ainda mais intrincado. Vocês não sabem nada! Disse, com uma ousadia que desmanchava o chão sob os pés de todos. Como assim, Dona Vilma? O murmúrio se espalhou como um incêndio. Os olhares se cruzaram, cada um tentando entender o que aquilo significava. Tudo o que acreditavam estava ameaçado de se desvanecer. Nesse momento, o encapuzado mais alto deu um passo à frente, seu olhar fixo em Dona Vilma. Precisamos de você e você sabe disso. A herança é apenas a ponta do iceberg. O que você ocultou é muito mais sombrio. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocar a verdade que todos temiam encarar. A sala parecia girar. A tensão crescia e a verdade se enredava em cada um deles. Lilian sentiu o corpo ficar quente. O que Dona Vilma realmente havia feito? E qual era a sua conexão com tudo aquilo? É hora da verdade! O encapuzado gritou, provocando um silêncio profundo. Ele puxou um colar do bolso, segurando-o como se fosse uma arma. Lilian se aproximou, e o que havia naquele colar parecia pulsar no ar. — Esse colar é seu? Perguntou, a voz tremendo. — Sim. E é por isso que precisamos dela. O colar é parte do pacto que fizemos com pessoa errada. Ela é a única que pode nos livrar disso. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Mas antes que tudo fosse esclarecido, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do lado de fora do tribunal. A entrada foi arrombada por um grupo de homens, armados e perigosos. — Estamos aqui para recuperar o que é nosso! Gritaram. E a sala inteira explodiu em gritos e caos. O bebê começou a chorar. O pânico dominou a sala. E Lilian sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? A verdade estava se desmoronando mais uma vez,
E tudo que acreditava ser real agora parecia uma ilusão. Lilian, precisamos sair! Dennis gritou, puxando-a para longe do tumulto. Mas ela hesitou, olhando fixamente para Dona Vilma. A mulher mais uma vez se tornara o centro de poder, e a única que poderia mudar o destino de todos. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, a única certeza que restava para Lilian era que nada era como parecia. E, com o caos se desenrolando ao seu redor, a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a verdade poderia levá-los? O caos se instalou na sala, com os gritos e tiros dos homens encapuzados, ecoando como um pesadelo sem fim. A adrenalina disparava nas veias de Lilian, enquanto mantinha o bebê apertado contra seu peito. Os olhos arregalados da amante de Maurício buscavam qualquer sinal de segurança, mas nada parecia certo. "Precisamos sair agora!" gritou Dennis, puxando-a pelo braço. Lilian hesitou. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Ela olhou para Dona Vilma. A mulher estava em pé, firme como uma rocha, os olhos desafiadores contra as ameaças que tinham se desdobrado. Havia algo poderoso nela, algo que Lilian não podia ignorar. "Dona Vilma, a verdade sobre o colar!" gritou um dos encapuzados, desafiando-a. "Você sabia o que isso significava? E temos conta a acertar." Mas Dona Vilma não se deixou intimidar. "Eu construí o império." "Mas vocês já se esqueceram, né? Minha luta não é contra vocês, e sim por algo muito maior." A atmosfera estava tensa, quase insuportável. O filho inocente começou a chorar mais alto e a mulher, descontrolada, olhou desesperadamente para os captores. "Por favor, ele é só uma criança." Ela implorou, e as mãos daquela mulher tremiam. Os homens hesitaram. E nesse momento de vulnerabilidade, Dennis parecia perceber uma abertura. "Agora!" ele gritou, empurrando Lilian e o bebê para o lado, enquanto tentava neutralizar a ameaça. A sala estava em uma guerra de instintos. A luta pela verdade, pela sobrevivência e pela proteção ainda pulsava. Mas no misto de caos, Dona Vilma levantou a voz novamente. "Se a verdade é o que estão buscando, vamos descobrir juntos, porque neste jogo eu sou a única com as cartas na mão." Todos pararam para olhar. Havia uma força em sua voz que não podia ser ignorada. "Mas que verdade?" questionou Alexandre, o irmão que havia sido um oponente constante. "O que mais você escondeu sobre sua família, mãe?" Havia uma fragilidade nas palavras dele, uma dúvida que parecia ecoar. "Vocês querem saber? A verdade está aqui, neste colar, que carrega o legado de nossa família." "Isso não é apenas um símbolo, é a ligação de quem somos e dos erros que cometemos." O tema que girava ao redor da mesa se tornava intenso. Lilian sentiu o coração acelerado. O que mais estava escondido? A explosão do passado estava prestes a se desvelar diante dela. E nesse instante, enquanto todos estavam distraídos nas revelações, os encapuzados se aproximaram de Dona Vilma. "Se você não nos contar tudo, então todos estão em perigo. E essa criança, ela será um peão muito valioso no nosso jogo." "Não, você não pode fazer isso!" gritou Lilian, tentando proteger o bebê, agora em seus braços.
O clima tornou-se uma fusão de raiva, desespero e coragem. Vocês estão errados. O que pretendem não pode acontecer. Essa criança não é um objeto ou um símbolo. Ele é vida. A partida em jogo estava clara. Uma luta não apenas por herança ou poder, mas por uma escolha moral. Nesse segundo crucial, alguém entrou na sala. Era a polícia. A oficial que havia estado presente antes gritou: "Todos para o chão! Estamos aqui para fazer justiça!" A tensão atingiu seu pico. A cena se transformou em um torvelinho, onde a verdade, a traição e o amor se entrelaçavam. O que restava de tudo aquilo? Lilian olhou para o bebê que segurava. E se a explicação final não estivesse com ela, mas com Dona Vilma? O que mais ela não sabia sobre sua própria linhagem? As perguntas fervilhavam. Como a história terminaria? Lilian, podemos resolver tudo isso. Precisamos apenas de coragem e união, gritou Dennis. Mas no fundo, a incerteza preenchia seu coração. E a mensagem final ecoou no ar. A luta por respostas nunca seria fácil, mas cada um deles tinha de se perguntar até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade. Cada segundo passou como uma eternidade e o futuro estava repleto de possibilidades. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.